Muito obrigado, amados irmãos. Amém. Amém. É um privilégio podermos chegar até aqui para juntos ouvirmos a voz do Senhor. Amém. Como é bom ouvir o Senhor falar, né? Eu não sei se eu não tinha segurança, certeza de chegar até esse momento. Eu completei 90 no dia 18 de setembro agora, e eu louvo a Deus porque me permitiu chegar lá. Eu agarrei com toda a força. Eu espero que o Senhor continue a nos ajudar, que a nossa vida lhe pertence, não é nossa, né? Agradeço a Deus pela companhia maravilhosa da Urandi, a minha amada esposa. Vamos completar 68 anos de casado. Não sei como é que eu fui fazer isso, mas aconteceu. Eu tinha 18 anos e a minha origem é a igreja presbiteriana. Papai e mamãe eram da igreja presbiteriana, se converteram. Papai era português, agitador comunista em Portugal. Bravo. Escreveu, não leu, o pau comeu. Meu pai fugiu para a Inglaterra para não ser preso, no porão de um navio, voltou para Portugal. A coisa apertou mais. Ele resolveu fugir para o Brasil. 1924. Eu nasci em 29. E ele veio com minha mãe e um irmão meu, mais velho, que vocês não sei se conheceram, o doutor Joaquim Gonçalves. Joaquim Rodrigues Gonçalves era presbiteriano, foi líder da igreja presbiteriana, escreveu a biografia do Miguel Riso e foi diretor da Faculdade de Direito do Mackenzie. E ele veio com o Joaquim com 3 aninhos e ficou perambulando pelas ruas, porque não tinha dinheiro, não tinha onde ficar, e foi recolhido por uma família presbiteriana, na Bela Vista. Eu nasci ali na Major Diogo, o porão está lá ainda, onde eu nasci. E o nosso começo foi a igreja presbiteriana, depois mudamos para a Vila Mariana. Nossa casa foi uma congregação da igreja presbiteriana. E quando eu tinha 18 anos, eu fui convidado, já não estava mais na igreja presbiteriana, papai estava conosco na igreja onde eu estou até hoje. Quando eu tinha 10 anos, nós fomos para a igreja chamada Os Irmãos, onde eu estou até hoje, pela graça do Senhor. E o papai nos passou a reunir-se lá. Não sei se eu devo dizer, mas papai deixou a igreja presbiteriana por causa do cigarro dos jovens. Naquela igreja, infelizmente, o superintendente fumava e as jovens já fumavam. E o papai ficou preocupado, tinha 5 filhos. E ele acabou indo para a igreja dos irmãos por causa do cigarro. E até hoje eu estou lá. Eu louvo a Deus, tem sido uma bênção. Mas eu tenho pregado pelo mundo afora, viajado por todo o mundo, Brasil inteiro, e pela Europa, pela América. Portugal, nós tivemos 40 anos de ministério, todos os anos indo a Portugal para pregar, e temos muitos filhos na fé em Portugal. Conheço Portugal a palmo. Ela é pequenina. Queria morar em Portugal, mas minha esposa não quer morar lá. E eu só tenho duas possibilidades: ir para Portugal e dizer para ela tchau, tchau, ou ficar aqui com ela e dizer para Portugal tchau, tchau. Eu prefiro ficar com ela aqui. Louvo a Deus pelas oportunidades de trabalho, pela vida do Jairinho, pelo ministério do Jairinho. Nós tivemos uma vida muito abençoada por Deus, com 5 filhos, 14 netos e 15 bisnetos. Dá para lotar um ônibus.
Obrigado pelo convite, Casimiro. Que Deus nos fale pela sua palavra. É o que desejamos, que o que vale é ouvi-lo. Numa voz mais suave, mais instrutiva, mais poderosa, mais acolhedora, mais confortadora, mais estimuladora do que a voz do Senhor, falando aos nossos corações. Cumprimento a igreja, saúdo a todos e louvo a Deus por esta oportunidade. O pastor que nos convidou, nosso irmão, também foi instrumento do convite. Eu não imaginei que poderia chegar, não tinha certeza de ter condição física, já não guio mais, minhas pernas são fracas. Minha esposa está firme, está com 92. Essa menina linda que está aqui, essa namorada minha, e Deus tem mantido. Eu estou bem mais acabado que ela, também sou muito mais judiado por ela. Então, mas como ser cristão é sofrer, eu aceito o sofrimento. Ela é muito bonita, né? Minha namoradinha. Deus louva a Deus por tê-la. Eu estava contando e acabei não contando, né? Eu tinha 18 anos, eu fui convidado para falar para os jovens na Igreja Presbiteriana de Vila Mariana, onde era a minha infância. Eu tinha um amigo de infância que me convidou para falar aos jovens quando eu tinha 18 anos. Eu fui para lá para pregar aos jovens. E quando eu cheguei lá, quem estava dirigindo a reunião era o Rani. Quero dizer que naquela altura eu estava rechaçando toda investida feminina. Eu não queria casar de jeito nenhum. Eu dizia, eu só vou casar quando eu tiver casa, carro e tiver formado em faculdade. E já pedi a Deus que preparasse desde logo para o futuro a companheira. E eis que o Senhor me leva para aquela igreja naquela tarde e me bota a Orandi na frente. E aí está o início da nossa vida familiar. Eu a conheci, Deus nos uniu e eu louvo a Deus por tudo que tem feito através da nossa vida. Temos tido experiências difíceis, duras. Perdemos o Jairinho, com 28 anos, que servia ao Senhor. Eu tive uma atividade profissional intensa, empresário, e fui juiz, fui tanta coisa na vida. Mas o que é mais importante é ser um servo do Senhor. Né? Nada se compara a isso. E eu, depois de uma vida longa e tão agitada, tão envolvida com tantas coisas, pude perceber que a melhor coisa é estar com o Senhor. Terminou a mensagem. Vamos abrir a palavra do Senhor, vamos lê-la, vamos meditar um pouco no que o Senhor falou e continua falando através do seu precioso ministério aqui na terra. Lucas capítulo 5. Lucas capítulo 5. Nós vamos ler desde o verso 1 até o verso 10. A Bíblia em geral, as Bíblias, não sei se a sua está com esta também consigna isto, tem como título do trecho a pesca maravilhosa. Muitas Bíblias têm a pesca maravilhosa. Não sei se eu gosto de pregar sobre este acontecimento dizendo a chamada maravilhosa. A chamada maravilhosa. E vamos meditar um pouco sobre isso, a chamada maravilhosa do Senhor. Como é bom a gente ouvir convites, receber convites. Como é bom a gente ouvir chamados. Principalmente quando vem de pessoas amigas. E quando tem objetivos bons. Convidar para uma festa, convidar para um casamento, para um aniversário, para um tempo de convivência gostosa. É bom receber chamados bons, úteis, edificantes, orientadores. Principalmente quando quem chama é alguém que merece consideração, merece respeito,
E ninguém merece mais consideração e respeito do que o Senhor Jesus. E ninguém chama melhor do que Ele. Eu gosto muito daquele versículo, tenho pregado muito sobre ele. Vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Que convite maravilhoso, que se sobreeleva até hoje no cenário do mundo para resolver o problema do homem na desgraça do pecado. Vinde a mim. E nós temos aqui agora em Lucas um trecho precioso, onde vemos o chamado maravilhoso, uma chamada, um convite maravilhoso. A pesca, não é a pesca maravilhosa, é o chamado maravilhoso. Vamos ler o trecho, depois vamos meditar um pouquinho, não muito tempo, porque a condição física não permite muito tempo, mas o tempo que o Senhor permitir, vamos meditar na palavra. Aconteceu que, ao apertá-lo, a multidão para ouvir a palavra de Deus. Aleluia. Nesta manhã, neste horário, em muitos lugares, muitos estão reunidos como nós aqui, com o objetivo de ouvir a palavra do Senhor. Eu quero ouvi-lo falar ao meu coração nessa tarde. Amém? Eu preciso ouvir. Você não precisa? Eu preciso ouvir o Senhor falar ao meu coração. E uma coisa maravilhosa é saber que Ele quer falar ao nosso coração. Ele está sempre disponível. Ninguém esteve mais disponível para atender a necessidade espiritual do homem do que Jesus Cristo. Caminhando pelas estradas, à beira do mar, subindo as montanhas, peregrinando pela terra. Eu gosto de imaginar o Senhor andando e aquela multidão atrás. Ele parava e ele falava. As pessoas eram abençoadas. As pessoas eram curadas. As pessoas eram alimentadas com a palavra dele. As pessoas eram salvas pela graça de Deus. Ele veio buscar e salvar o que estava perdido. Aqui está alguém que estava perdido, mas ele salvou. Eu tinha 15 anos quando eu aceitei Jesus como meu Salvador. No enterro de um jovem de 18 anos. Não vou esquecer o dia 2 de novembro de 1944, quando eu aceitei Cristo como meu Salvador. Não esqueça, é um momento que ficou marcado na minha vida, quando eu ouvi a voz do Senhor, e aquela voz mudou minha vida. E o Senhor fala, nada mais importante do que ouvir a palavra de Deus. É bom ouvir rádio, ouvir televisão, os programas de televisão, ouvir os relatórios, os discursos, os pronunciamentos. Quantas vezes nós ficamos atentos porque o presidente vai falar, ou o ministro vai falar, ou alguém importante vai dizer alguma coisa, mas ninguém fala como ele. Ninguém fala como ele. Alcançando a maior necessidade que temos, que é a presença de Deus em nossa vida. E estava ele junto ao lago, desculpe que eu não enxergo muito bem, então tenho dificuldade em ler, me perdoe. E ele estava junto ao lago de Genezaré, e viu 2 barcos junto à praia do lago. Aqueles 2 barcos representavam muita coisa. O meio de vida daqueles homens pescadores, o meio de transporte dos peixes colhidos, o meio de locomoção para as pessoas,
aqueles barcos tinham uma múltipla utilidade. Irmãos, na vida nós temos muitos barcos que carregamos porque precisamos deles. Jesus estava ali pertinho daqueles 2 barcos. Vendo 2 barcos junto à praia, no lago. Não, viu 2 barcos junto à praia do lago, mas os pescadores, havendo desembarcado, lavavam as redes. Posso perceber que era um momento de grande decepção para os pescadores. Eu acho que para um pescador não há decepção maior do que não pescar nada. Certo ou não? Eu não sou pescador, nunca consegui pescar nada. Me lembro que uma vez, há muitos anos, quando eu era diretor da Mercedes-Benz, era bem jovem ainda, e eu fui convidado por alguns concessionários da Mercedes, amigos, que eram ricos, tinham barco lá no mar, na praia, no porto, e convidaram para fazer um passeio uma pescaria em alto mar. E eu aceitei. E nunca vou me esquecer de um dos momentos de maior decepção da minha vida. Eu não pesquei nada. E quando voltamos, passei na peixaria e comprei uns peixes para levar para minha esposa. Quantas vezes nós somos decepcionados porque falhamos no uso do barco? Jesus sabe como usar o barco. Eu quero que Ele use o barco da minha vida da melhor maneira, para a glória dEle. Jesus estava do lado dos barcos. Naquele momento, os barcos eram uma expressão legítima da decepção, do desalento, do desânimo. Mas o Senhor tinha alguma coisa para transmitir usando aqueles barcos que tinham falhado. Não pegaram nada. Havendo desembarcado, eles lavavam as redes. Senhor, quantas vezes nada me restou senão lavar as redes vazias. Mas o que valeu é que o Senhor estava ao nosso lado. E só Ele enche as redes. Eles lavavam as redes e entrando em um dos barcos, que era o de Simão. Simão era um homem importante, era um bom pescador. Mas tinha falhado. Pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia. E assentando-se, para com isso, Senhor. Esse barco de Pedro não é para isso, não. Isso é para pescar peixe lá no mar. O que ele fazia do barco? O que ele fazia? Ensinava do barco as multidões. Amém. Ele passou a usar aqueles barcos para uma finalidade que jamais eles esperavam, mas que era a melhor oportunidade de bênção para eles, muito mais do que muitos peixes, era ser pescado pelo Senhor. E no barco ele ensinava as multidões. Na verdade, essa era a função dele. Ele ensinava à beira do túmulo, ele ensinava na praia, ele ensinava na montanha, ele ensinava de noite, ele ensinava alto mar, andando sobre o mar, espantando os discípulos que pensavam que era um fantasma. Que bênção, Senhor, quando Ele se aproxima de nós. Deixa que Ele chegue no barco da sua vida para falar ao seu coração. Amém? Eu tenho o meu barquinho, você não tem o seu? Você gosta de usar o barco para quê? Tanta coisa, não? Deixa que seja o púlpito
da voz do Mestre. O púlpito da voz do Mestre. Ele falava dos barcos às multidões. E quando acabou de falar, disse a Simão: faze-te ao largo, lançai vossas redes para pescar. Agora você pode pescar. Eu já alimentei vocês com a palavra, agora vou alimentar com peixe. Vocês estão doidos para comer um peixinho. Uma sardinha, como eu gosto de sardinha. Eu morei 2 anos em Portugal, eu servi ao senhor em Portugal. A coisa que eu mais gostava em Portugal era comer sardinha. Eu ficava feliz quando os crentes convidavam para uma sardinhada. É bom comer sardinha, né? É bom comer sardinha no barco, mas é melhor ouvir o Senhor no barco. Vamos comer sardinha? Vamos, põe-te a largo, lançai as vossas redes para pescar. Respondeu-lhe Simão: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sob a tua palavra lançarei as redes. E isto fazendo, apanharam grande quantidade de peixes, rompiam-se-lhes as redes. Então fizeram sinais aos companheiros do outro barco para que fossem ajudá-los. E foram encheram ambos. Encheram ambos. Só Ele faz isso. Que Ele encha a minha vida. Amém. Que Ele encha a sua vida hoje aqui. Você saia daqui cheio da graça, do amor, da palavra do Senhor, para uma nova semana, para continuar a lida, a corrida, para continuar a escrever a história que vale a pena. É a história que Ele escreve, com a sua sabedoria, com o seu poder, com a sua graça, com a sua presença. Ele quer escrever uma história nova na nossa vida. Esta foi uma história muito importante, escrita na vida desses homens, chamada maravilhosa. E ele, então ali, foram encher os barcos, e a ponto de quase irem a pique. Vendo isso, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, retira-te de mim, porque sou pecador. Pois à vista da pesca que fizeram, a admiração se apoderou dele e de todos os seus companheiros, bem como de Tiago, João, filhos de Zebedeu, que eram seus sócios. Eu fico imaginando que esses 3 homens sócios de uma bela empresa de pescaria, uma própria empresa, nunca tiveram uma reunião de diretoria tão importante como esta, porque ela foi presidida pelo Senhor. E quando Ele preside a reunião da diretoria da nossa vida, as coisas funcionam. Deixa ele dirigir sua vida. Deixa Ele governar. Deixa Ele falar. Deixa Ele agir. Amém? Aí vale a pena. O milagre acontece. As bênçãos chegam. Louvado seja o Senhor. Eu vim buscar e salvar o que está perdido. Louvado seja Deus. E então, eles, sócios que eram, se reuniram. Eu fico imaginando a cara de cada um. Diante daqueles barcos cheios de peixe, o Senhor ao lado. Que quadro maravilhoso! Será que você já teve essa experiência na sua vida? O Senhor se aproximando, interferindo nos acontecimentos da sua vida, de forma miraculosa, transformando as vossas concepções, o raciocínio da vossa mente, as pretensões da vossa vida, mudando tudo e dando um momento de perplexidade diante da grandeza do seu poder e do seu amor. Era um quadro diferente. Era um lugar de pesca, era um lugar de peixe, mas agora era o lugar da presença do Senhor. Falando, Ele usou o barco como púlpito, e a sua voz mudou tudo.
palavra do Senhor, sendo a chamada maravilhosa para eles. E então ele continuou: não temas, disse, doravante serás pescador de homens. Uma palavra meio estranha, né? Pescar homens. Ela não sugere coisa boa, né? Pescar homens. Para com isso. Não, pescar homens. Que Deus nos faça pescador de homens, porque os homens precisam dele. E nós devemos ser os instrumentos de Deus, irmãos, para que homens sejam salvos. Para isso existe a igreja aqui. Para isso vocês estão aqui. Não só para se agradar nos cânticos, na emoção da comunhão dos santos, mas para sentir a voz do Senhor fazendo um chamamento maravilhoso. Um chamamento para servi-lo. Um chamamento para ser usado por Ele como instrumento para a salvação de muitas almas. Uma semana nova vai começar. Que a voz do Senhor de hoje, falada no barco deste lugar, motive milagres nessa semana. Amém? A voz dele continua falando. E o Senhor disse, e arrastando, disse, doravante serás pescador de homens, e arrastando ele os barcos sobre a praia, deixando tudo. Eu não poderia ver um final, um desfecho mais lindo do que esse. O seguiram. Deixando tudo, o seguiram. Irmãos, a mensagem que eu quero deixar nesta tarde, nesta manhã, quase tarde, é esta: o chamado maravilhoso do Senhor. As circunstâncias não eram as circunstâncias propícias para um culto, para uma reunião eclesiástica. Hoje, nesse momento, em muitos lugares, as igrejas, as portas estão abertas. Centenas, milhares de pessoas estão reunidas, estão louvando a Deus e fazem bem em louvá-lo, porque Ele merece o nosso louvor. Merece ser ouvido. Mas, meus irmãos, o que Ele mais deseja é que estas portas que se abrem para nós o encontrarmos, louvarmos o seu nome e o adorarmos, o que Ele mais deseja é que também ouçamos o seu chamado maravilhoso. Eu vim buscar e salvar o que estava perdido, ide por todo o mundo pregar o evangelho a toda criatura. Amém. Estarei convosco todos os dias, até a consumação do século. Chamado maravilhoso. Eu licionei cerca de 20 anos no seminário Palavra da Vida, desde a fundação. Eu vi muitos e muitos jovens que ali se colocaram estudando a Palavra de Deus. E hoje, depois de tantos anos passados, isso já passa 40 anos já para trás, eu posso me alegrar de ver quantos e quantos daqueles jovens têm se tornado grandes pescadores de almas. Naquele cenário bonito, em que muitos peixes encheram os barcos muitas vezes, uma coisa se sobreeleva no propósito de Deus ao se aproximar de nós: que sejamos pescadores de homens. Irmãos, a igreja é a instrumentação adequada, definida por Deus, para alcançar as pessoas que estão longe do Evangelho. Você é responsável, eu sou responsável pela salvação desses que estão perdidos nesse mundo. Lamentamos os dias tristes que vivemos, lamentamos a corrupção do mundo, lamentamos a criminalidade, lamentamos a infidelidade nas famílias, lamentamos a desgraça dos povos, lamentamos muito. Oh, o Senhor, no meio do nosso lamento, traz a palavra de chamamento, para que sejamos aqueles que vão buscar e salvar os que estão perdidos. Esta é a mensagem que eu quero deixar: chamamento maravilhoso. O Senhor falou do barco. Aqueles barcos, 2 barcos, nunca foram tão importantes como neste momento.
Não porque foram usados para pescar peixes, e pescaram muitos peixes. Nós vemos aqui. Mas porque foram usados para levar pessoas a Cristo. Para trazer pessoas para o ministério, para o serviço do Senhor. Irmãos, a igreja está neste mundo como testemunha. A igreja tem uma importância muito grande no plano de Deus, para que as pessoas entendam a necessidade da salvação, a necessidade de crer em Jesus e viver para Jesus Cristo. Ele, quando se reuniu com aqueles homens pescadores, ele não estava preocupado em dar muitos peixes para eles. Ele estava preocupado em que eles fossem usados para dar a Deus muitas almas. Este é o ponto. E ele pregou do barco. Ele impressionou os discípulos. E eu quero, irmãos, e agora eu entro no âmago da mensagem, mostrar 3 atitudes fundamentais para sermos transformados em pescadores de almas, para atender o chamamento maravilhoso. Há 3 coisas fundamentais que não podemos negar no nosso comportamento diante da presença do Senhor no barco da nossa vida. Ele quer entrar no seu barco, Ele quer entrar no meu barco. Não é para dar muitos peixes desse mar tão abastecido por grandes peixes, deliciosos peixes. Ele quer entrar no nosso barco para que sejamos usados por Ele para a salvação de muitas almas. Então nós vemos que ele pediu o barco de Pedro e usou o barco de Pedro para pregar. Irmãos, a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. A única maneira de sermos usados por Deus para levar as pessoas a Cristo é pregar a sua palavra. É viver a sua palavra, é mostrar a sua palavra, porque ela tem poder. Amém. Amém. Crê no Senhor Jesus e será salvo tu e tua casa. A palavra tem poder. E o que ele fez importante ali foi colocar a sua palavra perante todos. Partindo do púlpito que ele usou, transformando o barco numa instrumentação adequada para a salvação de muitas almas. Irmãos, quantas almas no mundo, desde então, já foram salvas por causa daquela pregação no barco de Pedro? Parou para pensar? Na África, na Ásia, no Japão, no Paquistão, Portugal, no Brasil, porque Jesus usou o barco de Pedro. Ele quer usar o barco da minha vida, o barco da sua vida. Mas há 3 coisas que ele espera de nós. Quando ele pediu o barco para pregar, Pedro ficou um pouco inquieto. Senhor, você quer o meu barco? Não vai pescar nada, porque não tem peixe. Mas ele pediu para pregar, não para pescar peixes. E ele pregou a palavra. E almas se converteram. E é interessante notar que depois que ele pregou a palavra, ele disse, lança a rede agora. Lança a rede. Ele mostrou o seu poder. Ele trouxe a sua palavra e ele manifestou o seu poder. E muitos peixes apareceram de repente e encheram os barcos. E vem a primeira atitude de Pedro. A primeira atitude de Pedro, que Deus deseja que eu assuma hoje aqui perante Ele. Ele quer que você assuma perante Ele, porque sem essa atitude, jamais Deus vai usar você como pescador de almas. Diz aqui que Pedro, versículo 8, primeira coisa, prostrou-se aos pés de Jesus. Quantas vezes eu fui abençoado porque eu me prostrei aos pés de Jesus? Você não quer se prostrar aos pés de Jesus hoje? Hein? O que é prostrar-se? Esse verbo ele tem uma grande profundidade no seu significado. É colocar-se totalmente perante Ele,
numa total submissão à sua vontade. Amém. Senhor, não eu, mas o teu querer seja a minha vida. Amém. Que o Senhor me faça reconhecer o pecado. Prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo ao Senhor: retira-te de mim, porque sou pecador. Ninguém vai se tornar um pescador de almas sem primeiro se tornar um pecador convertido, sem reconhecer o seu pecado. Eu sei que às vezes a gente vai para a igreja um tanto orgulhoso. Talvez você durante a semana fez uma coisa boa. Talvez ajudou alguém com dinheiro. Talvez levou alguém ao hospital. Talvez visitou um doente. Talvez falou coisas boas para um desalentado. Mas, meus irmãos, mais que tudo isso importante na experiência de uma vida cristã adequada, a primeira coisa que eu tinha que fazer é dizer: Senhor, eu sou um pecador. Prostrados perante o Senhor, reconhecendo que é um pecador. Afinal, o que Jesus procurou mais conscientizar as pessoas é de que elas eram pecadoras. Vinha a mim todos que estáis cansados e oprimidos. Ele sabe que o que é mais danoso para o ser humano é o pecado. O pecado nos separa de Deus. O pecado acompanha as nossas atitudes, nossas realizações, nossos anseios. E Ele quer nos livrar do pecado, da consequência do pecado. Ele quer nos salvar do pecado. Eu vim buscar e salvar o que estava perdido. E eu preciso pôr-me diante do Senhor, como Pedro, prostrar-me perante o Senhor e dizer: Senhor, eu sou um pecador. E eu quero dizer, meus irmãos, com muita humildade, perante o meu Senhor: Senhor, eu sou um pecador. Reconhecer que eu não sou nada, Ele é tudo. Primeira coisa é reconhecer o seu pecado, confessar o seu pecado. Confessa o seu pecado. Não continua vivendo a vida que você está vivendo, tentando enganar a Deus, que a Deus ninguém engana. Diz Paulo em Gálatas capítulo 6, a Deus ninguém engana. Reconhece que é um pecador. Reconhece. Os maiores pregadores foram usados como pescadores de homens, porque reconheceram que eram pecadores. Spurgeon, Billy Graham e outros grandes servos tinham como característica fundamental da sua atividade evangelística esta primeira atitude humilde e necessária de prostração perante o Senhor com reconhecimento do seu pecado. Ele veio buscar e salvar. E eu louvo a Deus por isso. Reconheça o seu pecado. Segunda atitude que eu quero mencionar: prostrou-se aos pés de Jesus: Senhor, retira-te de mim, porque sou pecador. A segunda atitude que eu quero mencionar aqui, que ele adotou, é que eu inverti a coisa, ele reconheceu, é que ele cedeu o seu barco para o Senhor Jesus Cristo. Isto é, ele deu a sua vida. Jesus, dá-me o teu barco. E eu quero fazer uma pergunta: você já deu o barco para Jesus Cristo? Hã? Tem um hino que nós cantamos, eu gosto muito. Cristo é piloto para nos guiar. Esqueci o resto até o céu entrar. Cristo é o piloto, irmãos. Como é bom saber isso, né? Cristo é o piloto para chegar. Podemos ter segurança de chegar com Cristo. Eu tenho que entregar. Eu tenho que confessar o meu pecado, a minha inutilidade perante Deus. Mas eu tenho que entregar minha vida a Deus. Tenho que entregar o barco da minha vida. Então, a segunda atitude, ele entregou o barco ao Senhor. Ele entregou o barco ao Senhor. Dá-me o teu barco. Você está ouvindo a voz do Senhor?
Não, senhor, esse barco não. Esse barco meu custou dinheiro. Hã? Um barco não é uma coisa barata, é? Um bom barco custa caro, né? Quem é que tem barco aqui? Vocês não sabem o que estão perdendo. Mas nós somos um barco que Deus quer usar. E eu tenho que pôr o barco nas mãos de Deus. Então é preciso entregar o barco ao Senhor para que encha de bênçãos, de salvos, para louvor do Senhor. Ele entregou o seu barco ao Senhor. Primeiro ele prostrou-se reconhecendo que era pecador, confessou seu pecado, pois entregou sua vida ao Senhor. Eu me lembro do dia em que eu fiz isso, aos 15 anos, e comecei a singrar o mar da vida. Fiz 90, eu tinha 18, não sei até onde eu vou. Espero seguir mais 90. Mas eu quero que o barco seja dele e não meu. Entrega o controle. No Ministério de Cristo há algumas histórias bonitas sobre mar, barco, né? Lembra quando ele estava dormindo no barco? Os discípulos pensavam que ele estava ignorando o barco, ignorando as circunstâncias adversas, mas ele tinha o controle de tudo. Entrega o barco e ele leva o barco no meio das ondas bravias, na tormenta desta jornada difícil da realidade humana. Entrega o barco. Amém. E a terceira coisa, irmãos, preciosa que Pedro fez. E aí está uma coisa que é maravilhosa. Não só ele, mas aqueles seus companheiros fizeram. Versículo 10. E arrastando os barcos sobre a praia. Eu não preciso mais pescar peixes no mar para me alimentar. Eu preciso de Jesus Cristo controlando a minha vida. Deixando tudo, o que eles fizeram? O seguiram. Talvez o apelo mais notável do ministério de Cristo, talvez não, com certeza, a atitude mais importante do ministério de Cristo foi o seu chamamento maravilhoso. Vinde e eu vos farei pescadores de homens. E eu vou fazer uma pergunta, amados irmãos. Nós estamos aqui para louvar a Deus, já o fizemos. Estamos aqui para buscar a graça de Deus para as nossas necessidades físicas, pessoais, temporais. Estamos aqui para nos alegrar com o Senhor. Estamos aqui para nos edificar com a sua palavra. Mas eu acho que nós hoje estamos aqui também para ouvir a voz do Senhor, fazendo um chamamento maravilhoso. Vou fazer de você pescador de homens. E a pergunta que eu faço é, quantas pessoas você já levou a Cristo? Meus irmãos, a igreja tem como finalidade precípua abrir o portal da graça para a salvação das almas. Amém? A igreja não é uma instrumentação de satisfação pessoal apenas, é uma instrumentação de satisfação dos outros, pela graça manifesta do Senhor. Deus quer nos usar como instrumentos de evangelismo. A igreja precisa ser mais evangelística hoje, irmão. É bom a gente juntar-se todo domingo, alegrar-se cantando, é bom. Vamos para casa e agora? A semana passa, as pessoas cruzam conosco, vizinhos, amigos. Nós não falamos de Cristo. Tem um hino que nós cantamos muito bom. Falemos de Cristo, Ele é o Salvador, Senhor tão singular, do mundo Criador. Falemos de Cristo. Canta comigo. Falemos de Cristo, mais.
Você fala de Cristo? Você já tem programa de fala para essa semana? Fala com a mulher, fala com os filhos, fala com os amigos, fala com o vendedor, fala com o comprador, fala com o varredor, fala com o faxineiro, fala com o homem da rua, fala com as pessoas que cruzam. Você fala, nós somos parladores. Gostamos de falar, mas falar de Cristo é mais importante. Eu vos farei pescadores de homens. Irmãos, aquele foi um chamado maravilhoso. O Senhor transformou o barco daqueles homens tão importante para a vida deles, tão necessário para a vida deles, tão amado por eles, tão útil para eles. Deus transformou em púlpito para que falar ao coração deles. Que a voz do Senhor chegue ao nosso coração. E que ouvindo a voz do Senhor no barco da nossa vida, atendamos ao seu chamado. Reconheçamos que somos pecadores e que Ele veio buscar e salvar a nós que estávamos perdidos. Que possamos realmente entregar tudo para Ele, a nossa vida, a nossa voz, os nossos bens, a nossa família. Entrega tudo ao Senhor. Ele entregou o barco, que era a coisa mais importante que ele tinha. Eles não tinham coisa mais importante. E depois, segue Jesus Cristo. Segue Cristo. E seguir Jesus Cristo, irmãos, não é andar atrás dele, é falar dele. Seguir Jesus Cristo não é andar atrás dele, é mais falar dele aos outros. Quero falar mais de Cristo para os outros. Que o Senhor nos abençoe com essa chamada maravilhosa. Amém? Louvado seja o teu nome, Senhor, pela tua palavra. Oh, que momento precioso na experiência de Pedro, Tiago, João, e daqueles que estavam naquele momento, naquela praia. Talvez eles pensassem que Jesus Cristo ia comer muita sardinha, que eles iam ter um bom convívio com Cristo, um tempo gostoso de lazer, mas o Senhor transformou aquela situação circunstancial, tão inconveniente pela falta do principal, que eram os peixes, numa experiência extraordinária de chamamento para o seu trabalho. Ó Deus, que essa chamada maravilhosa toque o nosso coração. Que estejamos prontos, como Pedro e os outros, prontos a conhecer, reconhecer que nada somos pecadores alcançados pela Tua graça. Que, ó Deus, possamos dar tudo, entregar tudo nossa vida a Ti, e que possamos seguir-Te com fidelidade, falando de Ti aos outros, para que o Teu nome seja glorificado no mar desta vida. Louvamos o Teu nome e Te agradecemos por Jesus Cristo, nosso Salvador e Senhor. Amém.